Lei 25. É que, Bloco 1. Você já teve a sensação de que está preso dentro de um papel que nunca escolheu interpretar? De onde vem a ideia de que a sua personalidade, a sua imagem e a sua posição no mundo são coisas fixas, moldadas na infância e gravadas em pedra? Quem decidiu o que você pode ou não pode ser? A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira aceitando passivamente os rótulos que a família, a sociedade e o mercado de trabalho colaram em suas testas. Elas aceitam o papel de tímidas, de medíocres, de secundárias, e passam a atuar nesse roteiro medíocre até o fim da vida. Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos decifrar um dos conceitos mais poderosos e libertadores do jogo do poder: a arte de se recriar. Nos próximos minutos, você vai entender que a sua identidade pública não é um destino biológico, mas uma obra de arte em constante construção. Você vai aprender que o verdadeiro poder pertence àqueles que deixam de ser meras criaturas das circunstâncias para se tornarem os atores e diretores da própria história. Se você quer quebrar as correntes dos velhos rótulos, dominar o suspense, criar uma presença inesquecível e assumir o protagonismo da sua vida, ouça este áudio até o final. Para compreender o topo dessa maestria, imagine uma figura da mitologia antiga chamada Proteus. Ele era uma divindade dos mares que possuía um poder extraordinário: a capacidade de mudar de forma instantaneamente. Se tentavam encurralá-lo ou capturá-lo, ele se transformava em água, em fogo, em uma fera selvagem ou em uma brisa leve. Ele era impossível de ser preso porque nunca permanecia rígido. Na vida real, a maioria das pessoas opera exatamente ao contrário. Elas são como estátuas de ferro, inflexíveis, previsíveis e fáceis de serem atacadas. O segredo do poder é olhar para sua própria vida não como um destino pronto, mas como um grande bloco de argila. O cidadão comum aceita que as mãos dos outros esculpam a sua imagem. O estrategista pega as ferramentas de escultura, assume o papel de artista e molda a própria persona pública com intenção, elegância e controle. Quer ver como essa virada de chave funciona na prática? Volte comigo no tempo, para o século XIX, no auge de uma sociedade extremamente conservadora. Uma jovem mulher sonhava em viver do seu talento como escritora. Mas o mercado literário da época era implacável. As mulheres eram confinadas ao espaço doméstico e suas produções intelectuais eram tratadas com desprezo ou reduzidas à mediocridade. Ela tinha duas escolhas: aceitar o papel que a sociedade lhe atribuiu e morrer no esquecimento, ou recriar a sua própria identidade. Ela escolheu a audácia. Ela rasgou o roteiro social. Adotou um pseudônimo masculino marcante, passou a vestir casacos longos, botas e chapéus refinados, faturava seus próprios contratos e transitava nos círculos intelectuais fumando charutos e debatendo de igual para igual com os maiores nomes da época. Ela não pediu licença. Ela não esperou o mundo mudar. Ao criar uma persona forte, memorável e livre das convenções do seu tempo, ela assumiu o controle total da sua carreira e se tornou um dos maiores ícones da literatura mundial. Ela provou que quando você recria sua imagem, o mundo é obrigado a se adaptar a você. E o que dizer do poder do grande gesto e da entrada em cena? Imagine um grande imperador da antiguidade no momento mais decisivo da história do seu país. Ele estava prestes a cruzar um rio proibido e deflagrar uma guerra civil que mudaria o rumo da humanidade. Seus generais estavam paralisados pelo medo e pela indecisão. O que um líder comum faria? Um discurso longo, cheio de dados e justificativas racionais. Mas aquele mestre do espetáculo público entendia a mente humana. Ele criou um momento de puro drama cênico. Usou um pretexto poético. Olhou para o horizonte e proferiu uma frase lendária que ressoa até hoje: "A sorte está lançada." Com um único gesto teatral, ele eliminou qualquer dúvida, mobilizou seu exército e entrou para a história. E até no seu último suspiro, ao ser atacado no Senado, ele cuidou de ajustar a própria túnica para cobrir as pernas durante a queda. Ele sabia que até a morte de um grande líder precisa manter a sua dignidade e o seu impacto estético. Entenda este princípio fundamental. Quem aceita passivamente o papel que os outros lhe dão, vive uma vida limitada e sem brilho. Mas quem aprende a orquestrar suas aparências, a controlar suas reações e a usar o suspense a seu favor, assume as rédeas do próprio destino. Neste áudio da Lei 25, você vai descobrir como quebrar os rótulos que te limitam, como construir uma presença magnética e como dominar a arte do ritmo e do palco social. Mantenha-se atento, porque no próximo bloco nós vamos expor os obstáculos, as armadilhas e as falsas crenças que fazem as pessoas continuarem prisioneiras de velhas identidades. Bloco 2.
Se a capacidade de recriar a própria imagem e assumir o protagonismo da vida é um poder tão libertador, por que a imensa maioria das pessoas continua vivendo papéis apagados, previsíveis e frustrantes? Por que é tão comum ver profissionais talentosos estagnados há anos no mesmo nível, incapazes de exigir o respeito e o destaque que merecem? A resposta está nas armadilhas da comodidade social, no medo do julgamento alheio e na falsa crença de que mudar de atitude é uma forma de falsidade. Fomos ensinados a acreditar que devemos ser autênticos a todo custo, mas confundimos autenticidade com a rigidez de permanecer exatamente iguais para sempre. Aceitamos a aprovação fácil dos outros em troca da nossa própria soberania. E o preço dessa escolha é tornar-se invisível em um mundo que só presta atenção em quem tem presença. Para garantir que você nunca fique preso nas amarras dos velhos rótulos, vamos analisar os 4 maiores erros de postura que destroem o seu poder de autocriação. Armadilha 1. A aceitação passiva dos rótulos. O conforto da prisão. Causa. O hábito de aceitar sem questionar os papéis que a família, os amigos ou o ambiente de trabalho colaram em você ao longo dos anos, como o quieto, o executante, o bonzinho ou o inseguro. Consequência. Você se torna totalmente previsível e fácil de ser manipulado. As pessoas passam a definir os seus limites por você, bloqueando seu crescimento e relegando seu talento ao segundo plano. Solução. Rejeite ativamente as velhas definições. Entenda que a sua persona é uma escolha diária. Sempre que sentir a pressão para agir de acordo com o que os outros esperam do seu velho eu, quebre o padrão deliberadamente com uma nova atitude. Armadilha 2. A vulnerabilidade emocional impulsiva. Reagir em vez de atuar. Causa. Deixar que suas emoções brutas, como raiva, pânico, dúvida ou frustração, transpareçam imediatamente na sua linguagem corporal e nas suas reações faciais. Consequência. Perda total de controle cênico. Quando você reage com impulsividade, entrega suas fraquezas de bandeja para os rivais e transmite uma imagem de imaturidade e desequilíbrio. Solução. Assuma a autoconsciência do ator no palco social. Trate as suas emoções como um segredo privado. Diante do caos ou de uma provocação, adote uma postura serena, contida e misteriosa, mantendo a plateia sem saber qual será o seu próximo passo. Armadilha 3. A agitação desesperada e o excesso de exposição. Causa. Acreditar que para ter presença é preciso falar o tempo todo, mover-se sem parar e buscar a atenção do ambiente a qualquer custo. Consequência. O excesso de movimento gera uma imagem de ansiedade e baixo valor. Quem tenta desesperadamente ser visto acaba parecendo comum, superficial e cansativo. Solução. Cultive o poder da imobilidade e do contraste dramático. Lembre-se de como um célebre líder de uma grande potência mundial reverteu a paralisia de um país inteiro. Ele manteve um silêncio prolongado e calculadamente angustiante antes de disparar uma bateria de ações rápidas e contundentes. A presença serena atrai mais o olhar do que a agitação contínua. Armadilha 4. O confronto direto e sem máscara cênica. Causa. Achar que a única forma de defender seu ponto de vista ou enfrentar uma acusação injusta é entrar em uma discussão inflamada e agressiva. Consequência. A agressividade direta desgasta o seu capital político e fecha as portas do diálogo. Foi exatamente o que aconteceu com vários intelectuais investigados em um famoso comitê político do passado. Ao reagirem com ataques verbais, foram condenados e destruídos. Solução. Domine o distanciamento cênico. Lembre-se do mestre do teatro que, ao ser intimado por aquele mesmo comitê hostil, portou-se com extrema cortesia, respostas frias, ambíguas e calculadas, desarmando a agressividade dos interrogadores e saindo ileso. A serenidade estratégica vence a força bruta. Compreenda este princípio fundamental. Você não é uma vítima do seu passado ou das expectativas dos outros. Você é a matéria-prima do seu próprio destino. Quando você decide parar de reagir como uma vítima e começa a atuar como diretor do seu papel social, a percepção de todos ao seu redor muda instantaneamente. No próximo bloco, nós vamos detalhar o método prático, os pilares e as ferramentas de autocriação para você esculpir uma persona inesquecível e dominar a arte da presença estratégica. Bloco 3, Lei 25. Você já percebeu o perigo de aceitar passivamente os papéis que os outros tentam impor a você. Agora chegamos ao núcleo do nosso aprendizado. Como pegar as ferramentas do teatro social e esculpir uma persona inesquecível, forte e respeitada? Recriar-se não tem nada a ver com falsidade ou traição de quem você é. Tem a ver com soberania pessoal.
É o ato de assumir o pincel da sua própria vida em vez de deixar que o ambiente pinte o seu retrato. Nós organizamos esse processo em 3 pilares fundamentais. Eles funcionam como seu manual de engenharia comportamental para você dominar a sua presença, controlar as percepções ao seu redor e liderar qualquer cenário. Pilar 1. A construção da persona memorável. O estilo simbólico. O que é? A criação intencional de um estilo visual, comportamental e verbal distintivo que funciona como a sua assinatura pessoal no mundo. Por que funciona? A mente humana pensa por meio de símbolos e atalhos visuais. Se você se veste, fala e age exatamente como todo mundo, você é tratado como mais um na multidão. Mas quando você cultiva marcas registradas calculadas, você cria uma aura de autoridade e diferenciação imediata. Como aplicar hoje mesmo? Escolha a sua assinatura visual. Adote um elemento característico no seu visual, seja um corte de cabelo alinhado, um acessório marcante, uma paleta de cores sóbria ou um estilo de vestuário impecável. Lembre-se do célebre líder de uma nação que adotou uma imagem rústica e marcante do campo, usando elementos visuais únicos que o diferenciavam instantaneamente de todos os seus concorrentes políticos. Refine o seu vocabulário e tom de voz. Elimine vícios de linguagem, gírias excessivas e hesitações. Fale de forma pausada, com tom firme e dicção clara. O tom de voz é a vestimenta invisível da sua autoridade. Crie a sua ancoragem verbal, cultive frases-chave ou conceitos que representem a sua filosofia de vida e use-os nos momentos certos para fixar a sua mentalidade na mente dos seus pares. Pilar 2. A gestão do suspense e do ritmo. O impacto dramático. O que é? A habilidade de controlar o tempo das suas ações, alternando períodos de observação serena com movimentos rápidos, cirúrgicos e surpreendentes. Por que funciona? Quem expõe todos os seus passos com antecedência torna-se previsível e fácil de ser neutralizado. O suspense atrai o olhar da plateia, gera curiosidade e amplifica imensamente o valor de cada uma das suas realizações. Como aplicar hoje mesmo? Guarde o ouro para o final. Ao desenvolver um projeto, uma solução ou uma ideia brilhante, não saia contando para todos nos primeiros estágios. Trabalhe em silêncio e apresente o resultado em um momento estratégico de grande visibilidade. Use a pausa deliberada. Diante de uma pergunta importante em uma reunião ou negociação, não responda imediatamente. Faça uma pausa de 2 a 3 segundos. Olhe nos olhos do seu interlocutor e só então emita a sua resposta. A pausa transmite peso e domínio da situação. A alternância de contraste. Alterne momentos de presença discreta e focada com entregas avassaladoras de resultados. O impacto de uma grande conquista é multiplicado 10 vezes quando ela surge após um período de silêncio estratégico. Pilar 3. O grande gesto e a plasticidade social. O poder do adaptação. O que é? A capacidade de executar ações simbólicas marcantes nos momentos decisivos, aliada à flexibilidade de adaptar o seu papel conforme as exigências do ambiente. Por que funciona? Palavras convencem, mas grandes gestos gravam a sua marca na história. Além disso, assim como o deus marinho das mitologias antigas que mudava de forma para nunca ser encurralado, o estrategista precisa transitar entre diferentes posturas sem perder a sua essência. Como aplicar hoje mesmo? O gosto pela ação audaciosa. Em momentos de impasse ou incerteza no seu grupo, seja você a pessoa que toma a iniciativa de forma marcante. Lembre-se da lendária rainha que, para impressionar o maior imperador do seu tempo em seu primeiro encontro, fez-se transportar enrolada em um tapete aos pés dele. O impacto da audácia cênica garantiu seu espaço na história. Mude de forma conforme o terreno. Não use a mesma abordagem com pessoas diferentes. Com perfis analíticos, seja preciso e focado em dados. Com pessoas emotivas, seja caloroso e acolhedor. Diante de figuras autoritárias, seja firme, sereno e inabalável. Assuma o comando do seu próprio palco. Nunca se coloque na posição de mero espectador. Em qualquer ambiente onde você estiver, projete a postura de quem está seguro do seu papel e consciente do impacto da sua presença. Entenda a profundidade desta lei. Você é o autor, o diretor e o ator principal do filme da sua vida. Stop aceitar os papéis secundários que escreveram para você no passado. Como bem demonstrou a história, a habilidade de se recriar é a maior demonstração de liberdade e poder que um indivíduo pode exercer. No próximo bloco, nós vamos estruturar o seu plano de ação e o cronograma de transição, mostrando exatamente como implementar essas mudanças no seu dia a dia nas próximas 4 semanas. Bloco 4.
Agora que você compreendeu as ferramentas de escultura da sua própria imagem e viu o poder de dominar o palco social, surge a questão essencial: como transformar a autocriação em uma mudança permanente e natural na sua vida? Ninguém muda a forma como o mundo enxerga da noite para o dia. Romper com os papéis que você desempenhou durante anos exige um processo consciente, gradual e focado. É muito provável que, no início, você sinta um certo desconforto. Quando você decide mudar o seu estilo, alterar o seu tom de voz ou recusar o papel de pessoa boazinha e previsível que sempre aceitou, as pessoas ao seu redor vão estranhar. Elas tentarão puxar você de volta para a velha caixa de conveniência a que estavam acostumadas. Esse é o teste de resistência cênica. Esse desconforto não é um sinal de erro, é a prova viva de que a sua velha pele está caindo e a sua nova persona está nascendo. Para garantir que você não desista e consolide essa nova postura sem hesitar, acompanhe este cronograma prático de 4 semanas. Fase 1. A desconstrução dos rótulos. Dias 1 a 7. O exercício. Durante esta primeira semana, a sua missão é quebrar a expectativa do seu grupo pelo menos uma vez por dia. Se costumava responder de imediato, faça uma pausa de 3 segundos. Se costumava aceitar tarefas sem questionar, imponha limites com elegância. Se costumava falar rápido e com tom hesitante, diminua o ritmo e projete uma voz firme. Comece a mostrar ao mundo que o roteiro antigo foi cancelado. Fase 2. A assinatura cênica e o linguajar da autoridade. Dias 8 a 15. O foco. Lapidação da presença visual e da linguagem verbal. A ação prática. Construir a sua marca registrada e eliminar fraquezas de comunicação. O exercício. Defina um ajuste deliberado na sua apresentação pessoal, um vestuário impecável, um corte alinhado, uma postura ereta e decidida. Ao mesmo tempo, passe a semana limpando seu vocabulário. Elimine justificativas excessivas, pedidos de desculpa sem motivo e vícios de linguagem. Fale com clareza, objetividade e serenidade. Faça com que a sua mera entrada em um recinto transmita ordem e respeito. Fase 3. O domínio do ritmo e da pausa dramática. Dias 16 a 23. O foco. Gestão do suspense e desaceleração do tempo. A ação prática. Assumir o controle do ritmo das suas interações e decisões. O exercício. Pare de expor seus planos antes da hora. Ao iniciar um novo projeto, trabalhe em silêncio absoluto até que ele esteja pronto. Em reuniões e negociações, pratique a imobilidade e a observação. Deixe que os outros falem primeiro, acumule informações e só depois emita sua posição com precisão cirúrgica. Faça com que a sua palavra tenha o peso da raridade e do momento certo. Fase 4. O grande gesto e a plasticidade social. Dias 24 a 30. O foco. Ação memorável e soberania de presença. A ação prática. Consolidar a sua nova imagem no mercado ou na sua rede social por meio de entregas marcantes. O exercício. Execute uma ação que demonstre audácia e liderança. Apresente uma solução inovadora para um problema antigo. Tome a frente de um desafio que todos temiam ou assuma o comando de uma situação de crise com calma absoluta. Ao mesmo tempo, demonstre plasticidade. Adapte o seu comportamento aos diferentes interlocutores sem jamais perder a sua centralidade. Entenda isto com clareza. A maior prisão do ser humano é o medo de ser julgado por evoluir. Ao assumir o papel de arquiteto da sua própria imagem, você não está enganando ninguém. Você está simplesmente tomando posse da liberdade de ser a sua melhor versão. No próximo e último bloco, nós vamos fechar esta jornada com chave de ouro. Vamos analisar os casos de sucesso reais, a síntese matadora e a chamada de ação final para você assumir o comando definitivo da sua vida. Bloco 5. Se você ainda se pergunta se a arte de se recriar é algo reservado apenas aos grandes personagens dos livros de história, olhe ao seu redor. A transformação da persona pública acontece todos os dias no mundo real. Pense na trajetória de uma líder de equipe em uma grande corporação. Durante anos, ela foi vista como uma executora eficiente, mas tímida, apagada e fácil de ser ignorada nas reuniões de diretoria. Ela percebeu que, se continuasse aceitando aquele papel, seu crescimento estaria liquidado. Ela decidiu aplicar a engenharia da autocriação. Reformulou completamente sua presença visual, passou a dominar a postura do silêncio e da fala pausada, e começou a guardar suas melhores ideias para momentos de grande impacto público. Em menos de 6 meses, a percepção da diretoria mudou radicalmente.
O ambiente não teve escolha a não ser enxergá-la como a verdadeira líder que ela havia moldado para ser. Considere também a história de um jovem empreendedor do setor de tecnologia. Ele começou sua jornada sendo rotulado como inexperiente e inseguro por investidores. Em vez de reclamar do preconceito do mercado, ele assumiu o controle da sua imagem cênica. Adotou uma postura de serenidade inabalável, alinhou seu vocabulário, criou marcas registradas na sua comunicação e passou a atuar com audácia em momentos de negociação. A nova persona atraiu o respeito e os recursos que o seu antigo eu jamais conseguiria. Entenda de uma vez por todas a grande lição desta lei. Você não é uma rocha fixa moldada pelo seu passado. Você é o artista da sua própria vida. A sociedade é uma grande plateia faminta por drama, presença e liderança. Se você não assume a responsabilidade de dirigir o seu próprio espetáculo e esculpir o seu papel, o mundo vai escrever um roteiro medíocre para você e exigir que você o atue até o fim da vida. A passividade é a mãe da invisibilidade. A soberania pertence àqueles que têm a coragem de quebrar as correntes da aprovação alheia, dominar o mistério, cultivar a presença e vestir a armadura de uma imagem forte e inesquecível. O tempo das desculpas acabou. O momento de rasgar os velhos rótulos e assumir o protagonismo da sua história não é amanhã, não é na próxima semana, não é no ano que vem. É exatamente agora. A partir de hoje, olhe no espelho e enxergue o bloco de escultura que está nas suas mãos. Escolha como você vai se vestir, como vai falar, como vai se posicionar e como vai impor o seu valor onde quer que você pise. Se esta aula transformou a sua visão sobre a sua própria presença e sobre o jogo do poder, inscreva-se agora no nosso canal, deixe o seu curtir e compartilhe nos comentários qual é o velho rótulo que você decide abandonar a partir de hoje. Sua jornada de recriação começa neste exato instante. Missão dada é missão cumprida.